Bom dia, meu nome é Luiz Antonic, sou professor universitário e apresento semanalmente uma análise do Boletim Focus do Banco Central do Brasil. Na semana passada, a Bolsa, infelizmente, caiu um 2,5%, quase 2,5%, acompanhando os mercados internacionais. Você pode observar que a nossa bolsa ela está estupidamente volátil. E então, esse aqui é um momento de cautela, porque você veja que essa guerra na Europa está trazendo uma instabilidade muito grande para os mercados são muito sensíveis e qualquer coisa, menos a menor tolice, mesmo a melhor tolice, vai fazer com que o mercado caia. E isso, evidentemente, para o investidor pode ser uma oportunidade, mas para a maioria dos investidores, realmente é um risco muito grande de perda. O nosso principal indicador é a inflação, o IPCA. Esse ano nós estamos com um viés de alta, esse ano coisa nenhuma, né? Porque já desde começo do ano passado ele tem esse viés de alta. Você pode observar que nós há 4 semanas tinha uma previsão de 5,50, na semana passada 5,65, e nessa semana a previsão da inflação deu um salto para 6,45, o que é muito alto. Os motivos todos, você sabe, é a alta do petróleo, do gás natural, dos grãos, commodities de modo geral, tudo isso motivado pela guerra. Na semana passada, no dia 10, saiu o IPCA de fevereiro. Ele deu um número maior do que eu esperava. Eu estava contando com 98,98,99, deu 1,01 aqui, o que é péssimo. E então você veja aqui, ó, nós tínhamos aqui, observe uma tendência de baixa. E agora nós iniciamos uma tendência de alta e o número foi bastante perverso. Um acumulado nos últimos 12 meses de 10,5%, e um acumulado no ano de 1,5%. Então, essa tendência aqui que nós tínhamos, ela foi quebrada, infelizmente. Mas você perceba, ó, que a alta da inflação, ela já vem desde janeiro do ano passado, com esse índice só mostrando alta, 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 o que é um problema muito grande. E agora as expectativas todas, elas também se aceleram. Porque veja que esse 1,01 aqui foi uma coisa que praticamente surpreendeu a todos, e é um índice altíssimo. E então o mercado já está vendo uma inflação de 7 no ano. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para mostrar para você, ó, 6,45 a previsão de hoje, mas o mercado está falando em 7 já de inflação. Eu, sinceramente, acredito que vai ser um número maior. E uma Selic de 14. Uma Selic de 14 realmente para nós aqui é uma tragédia. Então, não pensa que você está longe da guerra, porque você não está longe da guerra. Ainda tem uma série de produtos que não chegaram na gente. Um deles, e que vai chegar já, eu acredito, já na inflação do mês que vem, é a alta do trigo. A Rússia, como você sabe, é o principal produtor e o principal exportador mundial de trigo. E com uma guerra lá, o trigo aqui já deu uma alta de quase 50%, que realmente é um valor muito baixo. Você vai perceber que isso aqui vai fazer um estrago
tremendo, especialmente numa economia como a brasileira, na qual a gente consome muito trigo. O IGPM, sabe, eu acho que até vou cortar o IGPM aqui da nossa análise do Focus, porque olha só que coisa horrorosa. Ó, 7,33 há 4 semanas, 8,65 na semana passada e praticamente 10% nessa semana. Então, essa aqui é a inflação do atacado, a inflação da empresa, ela é altamente correlacionada com essas commodities, minério de ferro, petróleo, grãos de maneira geral, e a expectativa para esses preços é que eles subam muito, por isso que você tem esse IGPM aqui na casa dos 10%. Em fevereiro, como você sabe, ele fechou em 1,83, já temos praticamente 4% acumulado no ano, e o acumulado nos últimos 12 meses em 16,12%. A variação do PIB, você também pode ver que ela tem um viés de alta. Há 4 semanas estava 0,3, na semana passada 0,42, essa semana 0,49. Eu estou apostando numa alta do PIB maior do que esse 0,49, porque eu acredito que com esse ano eleitoral, o governo vai liberar o que puder de dinheiro dentro da economia, e então nós vamos ter um nível de atividade econômica ilusoriamente alto, mas isso vai se dever exclusivamente à inflação. Então, a previsão para o ano, todas as semanas aí tem subido um pouquinho, e agora estamos aí na casa do 0,49 para 2022. O câmbio segue com tendência de baixa, você pode ver aqui que ele vem seguindo com uma tendência de baixa. O que acontece é que os investidores internacionais, com esse problema na Rússia, eles acabam se dispersando. Então, todos aqueles capitais que estavam na Rússia ou naqueles países periféricos da Rússia, eles acabam indo para outros mercados. O pedacinho que coube para a gente é muito pequenininho, mas no nosso caso aqui, ele é bastante representativo. Então, a gente acaba trazendo mais dólares aqui para dentro, e isso aqui faz com que a moeda baixa. Muito cuidado também com o dólar, como você pode ver, a volatilidade aqui é estúpida, é um sobe e desce com tendência de baixo, mas ele é um sobe e desce, o que torna o investimento em dólar bastante volátil e perigoso. E, por último, a nossa taxa Selic, que agora está com previsão de 12,75. Meu Deus do céu. Nós brasileiros aqui devemos ter feito muita maldade para alguém, não sei se foi para o Paraguai ou o quê, porque isso só pode ser um castigo. Você veja uma taxa de juro de 12,75, a previsão para o ano de 2022, esse valor é extremamente alto. E você vai saber disso já na quarta-feira, dia 16 de março, quando tem a reunião do Copom. Então, a previsão do mercado indica que essa taxa aqui vai para 11,75. Eu torço, sinceramente, para que ela fosse um pouquinho mais baixo e ela ficasse mais aderente à inflação. Ou então, se a inflação subir um pouquinho, a taxa de juros sobe um pouco, para não acontecer aqui essa tonteria aqui que o governo brasileiro fez de baixar ela para 2% e daí ser obrigado a fazer essa outra tonteria aqui, subir para 10,75 de março do ano passado para março desse ano, subiu de 2 para 10,75.
Então, vamos ver aí, quarta-feira, o que acontece. Ela deve subir para 11,75 se as previsões do mercado estiverem corretas. Eu estou toda semana falando para vocês aqui que o juro nos Estados Unidos, que hoje está em 0,25% ao ano, e que ele vai subir para 0,50% ao ano. Mas é interessante que eles vêm adiando essa alta dos juros para nós. Quanto mais eles adiarem a alta dos juros, é maior, porque uma vez que ele passa de 0,25 para 0,5, o que vai acontecer é que nós vamos ter um monte de capitais que hoje estão investidos aqui no Brasil, e esses capitais vão voltar para os Estados Unidos, o que vai ser ruim para a gente. Eu queria chamar a tua atenção aqui que a nossa bolsa, que deveria supostamente estar despencando, não está. Por quê? O que acontece é aquilo que eu estava falando para vocês no começo. Com essa crise lá na Rússia, esse dinheiro que estava aplicado na Rússia e nos países periféricos, ele acaba migrando para outros emergentes, como África do Sul, Índia, China e Brasil. Então, nós acabamos pegando aqui uma parte desse dinheiro, e por isso que a nossa bolsa está assim. Esse capital que está entrando na nossa bolsa, como você sabe, ele é bastante seletivo, ele vem para empresas exportadoras, empresas que trabalham com commodities, por exemplo, trigo, ferro, petróleo, coisas dessa natureza. Cada vez mais você vai vendo os reflexos dessa alta da taxa Selic, que hoje está em 10,75, porque no ano passado nós estávamos acostumados com aqueles números baixíssimos de 1 e pouco, 2%, aqui já estamos chegando a 6% aqui, a taxa do CDI vai começar a ficar muito difícil para você bater a taxa do CDI. A inflação, é claro, altíssima, e quem tem dinheiro na poupança, não vamos nem falar dessa pessoa aqui. Então, os nossos investimentos, eles seguem muito cautelosos. Se você tem fundos de investimento, olhe bem para ver se não é a hora de você cair fora disso. E caderneta de poupança, então, nem se fala. Procure CDB, LCI, CRA, LCA, COIS, coisas assim, por meio de corretoras. Fuja dos bancos grandes. E, por último, meus amigos, eu queria fazer um comentário aqui com vocês acerca dessa questão dos preços dos combustíveis. Você veja só, a ação da Petrobras hoje está R$ 34,81. Só para te lembrar um pouquinho, há pouquíssimo tempo atrás, o valor dessa ação estava R$ 5,00. Isso aí ninguém queria, né? Então, olha aqui, eu peguei o meu gráfico aqui de 2021. Olha aqui o que subiram as ações da Petrobras. Mais uma coisa que eu queria te lembrar é o seguinte: essa é uma empresa estatal, o governo tem 50% dessa empresa, então ele tem 50% das ações ON. Isso aí vem da legislação antiga. Agora é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte: a Petrobras, ela não pode, de maneira nenhuma, fazer o preço do combustível que ela vende aqui no mercado interno baseada nos preços internacionais. Não pode, não pode. Ela tem que fazer os seus preços baseada no custo que ela tem. Nós importamos cerca de 20%, entre 20% e 30% do petróleo que nós consumimos. Ótimo! Se o petróleo lá fora está a 130, vamos colocar no preço 130. Agora,
Se o petróleo lá fora está 130 e aqui dentro está a 70, o nosso custo é 70, nós temos que fazer o custo com 70. O que está levando esse indicador, essa política de preços da Petrobras? O que está levando aqui é o seguinte: a empresa está obtendo um hiper mega lucro, todo mundo aqui dentro do país comendo o pão que o diabo amassou, e a empresa distribuindo dividendos numa crise maluca que nem essa que está aí. E esses dias eu vi um repórter da TV Globo falar uma tolice sem tamanho. Não, mas o governo recebe os dividendos que a Petrobras paga. O governo recebe um pedacinho dos dividendos que a Petrobras paga, mais os 220 milhões de brasileiros aqui, 213 milhões de brasileiros, e esses caras não recebem nada. E esse capitalista que investiu em ações da Telebrás recebe esses dividendos e não paga um centavo de imposto de renda. Então, você veja o seguinte: a Petrobras, ela tem um yield, ou seja, dividendo distribuído por ação de 16%. 16%. A média internacional é 6. Ela tem um preço-lucro, indicador preço-lucro é o principal indicador para medir a eficiência de ações, de 4,26. Quer dizer o seguinte: se você comprar uma ação da Petrobras, com esses números que tem hoje, o dinheiro que você pagar por essa ação supostamente voltaria às suas mãos na forma de lucro em 4 anos. A média de mercado para isso aqui é 12 anos. Eu coloquei aqui o retorno sobre o patrimônio líquido da Petrobras é de 27%. O retorno médio do mercado é de 4,53%. O mercado trabalha com uma margem líquida de 23,56%. E a margem líquida da Petrobras é de 6,41%. Esses números aqui são todos números do setor de petróleo. Se você tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, tem o meu e-mail na final da minha apresentação, te mando todos os dados. Olha aqui quanto cresceu aqui a receita da Petrobras, 10%. A média de crescimento da Petrobras comparada com o mercado é alguma coisa absurda. Aí, por quê? Porque ela simplesmente reajusta o preço. Ela é uma empresa aberta. Por favor, se for para tratar desse jeito, venda essa coisa. Se é uma empresa estatal, é para fazer política pública com ela. Olha aqui os dividendos da Petrobras, 2018, 2022. Olha, é uma brincadeira esse negócio. Olha como subiu isso daqui. Claro, o preço do petróleo explodiu, a receita dela vai junto. Olha aqui o total do lucro que a Petrobras produz e o total do lucro que a Petrobras distribui. Bom, não preciso nem falar nada, olha só os números aqui, que eu estou mostrando para você. Agora, olha, em 2020, ela teve um lucro de 100 e distribuiu 144. E no ano passado, ela teve um lucro de 100 e distribuiu 94. Então, nós estamos subindo esse preço de gasolina, matando toda a população aqui dentro, para quê? Para a Petrobras se orgulhar que ela é uma grande pagadora de dividendos. Se ela fosse uma grande pagadora de dividendos porque ela é eficiente, seria outra coisa muito diferente. Meu amigo, aumentar o lucro de uma empresa aumentando a receita, qualquer tolo faz. Eu quero ver aumentar o lucro de uma empresa sem aumentar a receita, tornando essa empresa mais eficiente. E se você acha que é pouco, olha só, os diretores da
da Petrobras ganharam, no ano passado, 44 milhões. Divida isso aqui por 9 e divida isso aqui por 12 e para ver quanto ganha um diretor da Petrobras por mês. Quer dizer, o sujeito está ganhando aqui mais ou menos 400 mil reais entre salários e bonificações. Não tem nada para deixar para ninguém. Olha só, a receita da Petrobras em 2020 foi 272 bilhões. Olha o que aconteceu com a receita dela em 2021. 452 bilhões de receita. Quase dobrou a receita. Quase dobrou, não, deu 67%. Olha o que aconteceu com os custos da Petrobras aqui. E então, sabe, desse jeito, realmente fica muito fácil e a população brasileira inteira fica prejudicada. A política de preços da Petrobras tem que ser revista, ela tem que ser adequada às realidades do mercado e da sociedade brasileira. Ela é uma empresa estatal, serve ao Estado. Então, meus amigos, essa semana é isso. Muito obrigado e até a semana que vem.